O Parlamento Europeu aprovou por maioria o reconhecimento do candidato da oposição venezuelana Edmundo González como presidente eleito nas eleições do país. Decisão já contestada pelo Parlamento da Venezuela. A posição europeia é, em substância, uma declaração política que evidencia uma visão plural e divergente de um processo controverso, mas que não vincula a União Europeia nem produz efeitos político-diplomáticos nas relações entre os Estados, domínios que estão reservados à Comissão e aos próprios Estados. Às acusações de fraude eleitoral, o Parlamento da Venezuela responde com a retórica de sempre. A existência de uma estratégia neocolonial europeia que visa destruir a independência e a autonomia do seu país, impulsionada por uma dominante de extrema-direita fascista no Parlamento Europeu. Uma retórica que identifica o todo com a parte, como se a grande maioria dos deputados europeus que votaram a resolução possa ser identificada com o fascismo ou a extrema-direita, que existe, mas que é uma grande minoria. O reconhecimento de Edmundo González é um facto político com a relevância que isso significa. Um facto expectável quando confrontamos uma instituição de base democrática com um regime de base autoritária e ditatorial, como tantos que se conhecem. Também expectável, porque já percebido há muito, é a denúncia por Edmundo González da pressão e coação que foi exercida sobre ele a quando da sua saída da Venezuela para o exílio em Espanha. O regime de Nicolás Maduro impôs como condição para o deixar sair que González assinasse um documento em que reconhecia os resultados proclamados pelo Supremo Tribunal e a consequente legitimidade de Maduro. Sabe-se bem o que significa afrontar uma ditadura em que a impunidade impera. O risco de vida é permanente. A coação física e moral é uma marca desses regimes. O tal documento não vale nada, nem no plano político, nem no plano jurídico-penal, que só serve para ser exibido como troféu no Parlamento da Venezuela e nos meios de comunicação dominados pela ditadura. Trata-se de um documento com uma declaração inválida, porque obtida sob coação, contra a vontade do coagido e tentando produzir um efeito que é contrário à sua vontade. Desse ponto de vista, a coação aproxima-se da tortura como meio de obtenção de uma declaração. Sabemos como é e como funciona. Convém lembrar, no entanto, que uma declaração obtida por esse meio, no caso, o reconhecimento da regularidade de umas eleições e do seu resultado anunciado, não apenas é inválida, como pode haver lugar a procedimento criminal contra o autor da coação. A lei penal na generalidade dos países, não sei o que diz o Código Penal da Venezuela a esse propósito, consagra e pune o crime de coação, que envolve uma conduta que, por meio de violência ou de ameaça, leve outra pessoa a um comportamento que não deseja. E isto é importante, porquanto a imunidade e a impunidade não resistem ao tempo. Não duram sempre. Os ditadores e as ditaduras devem lembrar-se, como diz a canção, que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades.